dizer para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Ruth. No livro de Ruth, capítulo 1, que diz assim: na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chama-se Elimeleque. Grave bem esse nome, irmãos, Elimeleque. O homem chamava Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Aí, irmãos, aqui no 11 diz assim, porém Noemi falou: minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velhas demais para ter outro marido. Irmãos, aí no 14 diz assim, no 16 diz assim: Ruth, porém, respondeu: Noemi, não insista comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, eu também irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não, se que a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Até aqui, meus irmãos. Aqui nós vemos uma história de dor, de perda, de luto, por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão em um tempo de crise. Na época dos juízes, onde Israel ainda não tinha um rei. Era uma época muito difícil. O povo, muitas das vezes, o Senhor permitia que os inimigos entrassem em Israel e ali trazesse um grande prejuízo, porque o povo ainda andava muito perdido em seguir o Senhor. E foi nessa época que Ruth conheceu Noemi, aonde aconteceu uma grande fome em Belém. Eu não sei se os irmãos sabem o significado de Belém. Significa a terra do pão, ou seja, faltou pão na terra do pão. Irmãos, e ali Noemi, o seu esposo Elimeleque, e o significado do nome Elimeleque é: o Senhor é meu rei. Ele pega e toma uma decisão que colocará o futuro da sua família em grande perigo. Aonde ele tomou uma decisão, irmão Joel, de sair da terra do pão. Ele, em tempo de crise, em tempo de fome, de escassez, ele olhou para a família dele, viu seus 2 filhos, viu sua esposa e pensou: não sei até quando essa crise vai continuar, então é hora de eu dar um pé daqui neste lugar. E abandonou a terra do pão. Irmãos, e nessa caminhada eles escolheram o pior lugar para se habitar, na terra dos Moabitas. Foram para uma região, irmão Joel, irmãos, que o Senhor não queria que o povo de Israel fizesse aliança com aqueles Moabitas. Era para eles manter distância naquela época, era para eles não ter uma união com os Moabitas, porque os Moabitas, irmãos, eles perseguiram demais o povo de Israel. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, eles atrapalharam demais. E os Moabitas, eles queriam
tinha um outro Deus. Eles não criam no Deus Todo-Poderoso. O Deus deles, eu até coloquei aqui, para os irmãos gravarem o nome do Deus moabita, Quenos. Era o Deus Quenos que eles adoravam. E esse Deus, meus irmãos, eles ofereciam, sabe o que? Em sacrifício a esse Deus? Crianças, igual meu filho ali, ó, igual a menininha daquele tamanho. Era essa oferta que eles ofereciam ao Deus dos moabitas. Oferecia crianças. E aonde foi que Elimeleque foi levar sua família? Para essa região. Olha que terrível. Olha que lugar terrível, meus irmãos. Isso significa que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, passamos por grandes provações, passamos por crises. E se a gente não tivermos um entendimento, o que a gente vai fazer? Tentar procurar um caminho lá fora. E a palavra do Senhor diz assim, que o mundo jaz do maligno. Então vai ser lá fora que muitos procuram uma oportunidade e vai encontrar a morte. Foi que essa família encontrou na frente. Irmãos, isso traz uma reflexão para todos nós. Este pai de família, talvez ele, no seu bom entendimento, procurou o melhor para a sua família, mas procurou longe da casa do pão. Tem como você procurar um caminho diferente? Longe da casa do pão? Não vai ter, você vai encontrar a morte. E aconteceu isso. É dessa maneira. Chegando lá em Moabe, morre Elimeleque. Ele não confiou no Senhor é meu rei. O nome dele parece que o nome dele tinha um significado tão lindo. Ele não confiou no rei. É verdade. E morre. Tudo bem, Noemi ainda tem 2 filhos. Agora, passado algum tempo, eles estão lá morando em Moabe. Elion e Quirion se casam, cada um com uma mulher. Quase 10 anos morando em Moabe. Eu não sei, a Bíblia não fala o que acontece. Os 2 filhos dela também morrem. Os seus 2 filhos morrem. Agora Noemi, ela está ao relento. A pior coisa, né, a dor de uma mãe é enterrar os seus filhos primeiro do que ela. Ela já tinha enterrado o seu marido, agora enterrou os seus 2 filhos. Acabou toda a esperança de Noemi. Não tem o que ela vai fazer para ela. Acabou. Aos olhos humanos, né, pastor Vicente? Acabou. Não tem mais esperança. E ela agora, desesperada, angustiada, aflita, ela fica sabendo que o Senhor visita Belém, a terra do pão, volta a ter pão. E ela agora coloca no seu coração de voltar para a terra do pão. Isso é muito lindo, a atitude que ela tomou é muito maravilhoso. Quando ela viu e enxergou que ela deveria voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Assim também aconteceu com quem, meus irmãos? Com o filho pródigo. Ele nunca deveria ter saído da casa do pai. Ele tinha tudo lá, mas ele resolveu tentar se aventurar em outro lugar e comeu. Quase que chegou a comer e desejou comer a comida dos porcos. Olha que terrível. Desejou comer a comida dos porcos. Aleluia. E sendo que na casa do pai dele tinha uma mesa, tinha tudo do bom e do melhor. Mas são atitudes, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado em momentos de dificuldade, de crise, no casamento, no trabalho, no luto, com as decisões que a gente vamos tomar. Porque muitas das vezes a sua decisão que você vai tomar não vai prejudicar somente você, vai ser uma família inteira, está na sua responsabilidade. Mas Noemi decide voltar. E ela, meus irmãos, eu acredito que Noemi, ela confiava mais em Deus do que em seu marido. Eu acredito, pela história que eu estava lendo, dá para entender que Noemi, ela tem um entendimento melhor do que o seu próprio marido. Por ela, eu acredito que ela não sairia da terra de Belém. Mas a mulher tem que seguir os conselhos do marido, não é? Naquela época era assim. É verdade. E agora ela decide voltar para a terra de Belém. E eu acredito que Noemi era uma sogra muito abençoada. Quando o filho casa, a
A mãe não perdeu o filho, ele ganhou mais uma filha. Quando é uma sogra abençoada, eu tive uma sogra abençoada. Eu tive o prazer de ter uma sogra por 5 anos. Minha sogra, a mãe da Pamela, era maravilhosa, né? O Senhor recolheu ela com 42 anos, nova, jovem, 42 anos, mas ela era uma serva do Senhor. E minha sogra então falava para a Pamela direto: você, Pamela, vai se dar bem casando com Josias, você vai se dar bem, vocês dois vão se dar bem. E a palavra que ela falou hoje está se cumprindo na minha vida. Amém? Meus irmãos, então acredito que Noemi era uma mulher maravilhosa, uma sogra de um coração maravilhoso. Ela refletia em Ruth o reflexo do verdadeiro ser, do verdadeiro cristão. Porque a nossa vida lá fora tem que ser um exemplo. As pessoas têm que ver em nós o reflexo do brilho do Senhor Jesus na nossa vida. E aquele brilho de Noemi começou a fazer o quê? A evangelizar Ruth. Ruth, ela começou a observar como que era Noemi. Então Noemi agora está querendo voltar para sua terra, e Ruth não quer deixar ela ir sozinha. Meus irmãos, Noemi não tem nada para oferecer para ninguém. Uma mulher já de idosa, uma mulher sem marido, sem filho, sem esperança. O que uma pessoa vai querer com uma outra dessa? Hoje em dia as pessoas só olham para o que nós podemos oferecer. É verdade. Mas agora Ruth, meus irmãos, olha para sua sogra e olha e fala assim: não, você não vai sozinha, eu vou com você. E é onde ela fala essa passagem que é uma das mais lindas da Bíblia. Aleluia. Sabe quando a gente casou? Sabe quando você fala para o seu marido aquela declaração: até que a morte nos separe? Foi isso que Ruth fez com a Noemi. Até que a morte nos separe, eu vou ficar com você. E ela escolhe agora ficar com ela. E Noemi está tão arrasada que ela não consegue, presbítero Joel, nem agradecer a companhia que Ruth quer fazer com ela. Ela está tão arrasada porque ela acha que tudo que aconteceu com ela foi culpa de Deus. Ela atribuiu as coisas que estavam acontecendo na vida dela a Deus, mas foi uma escolha que o marido dela fez e teve as consequências. É dessa maneira. Mas agora ela volta para a terra de Belém, e agora ela está num lugar ali, só ela e Ruth, sem o marido, mas uma pessoa do lado que ia mostrar o brilho, o extraordinário. Uma pessoa que era a única pessoa que se poderia esperar alguma coisa, ia ser o que Ruth ia fazer por Noemi. A companhia, meus irmãos. Temos que valorizar aquelas pessoas que estão do nosso lado quando a gente está na pior. É essas pessoas que a gente tem que valorizar. E essa era a pessoa que está do lado de Noemi. É verdade. Um amor leal, um amor verdadeiro. Não foi assim que Cristo fez por nós? Quem era eu? Quem era você? Antes de conhecer o Senhor Jesus, nós não merecia nada. Nada. O que nós merecia? Nada. Nós merecia a morte, por causa da nossa rebeldia, nossa teimosia. Mas o Senhor, com o seu amor fraternal, leal, te amou, te perdoou, te deu uma nova chance. E foi isso que ia acontecer também. Isso ia acontecer lá na frente, na vida de Noemi e de Ruth. E agora Ruth, uma mulher, além de ser moabita, e meus irmãos, ela agora entra dentro da terra de Belém. Agora ela está dentro da terra do pão. Olha que linda essa passagem. O Senhor trouxe uma pessoa lá de longe, de uma outra nação, para ser abençoada dentro de Belém. Meus irmãos, Deus tem as suas maneiras de agir, de trabalhar. Uma mulher moabita ia fazer parte da linhagem de Davi. A Bíblia, meus irmãos, ela não traz tantas referências da história de Davi, quem foi seus pais, suas mães. Tem pouca coisa, mas aqui na história de Ruth é onde você vai entender melhor a genealogia de Davi. Meus irmãos, e agora Ruth, Noemi, as duas morando num lugar, eu acredito que elas estavam passando uma grande dificuldade, além do luto, financeiramente também,
passando por uma grande e terrível situação financeira. Tanto é que Noemi fala assim, Ruth fala: olha, eu tenho que fazer alguma coisa para te ajudar, eu vou sair para trabalhar. E ela sai para trabalhar, e eu acho isso muito lindo, que ela vai procurar serviço no lugar do homem mais rico da cidade, Boaz, um dos homens mais ricos, próspero. Olha quem o Senhor estava ligando: Noemi, Ruth. Quem o Senhor estava ligando? É só Deus para fazer essas coisas. É só Deus que pode fazer que a situação que você está passando hoje, Ele colocar alguém que você nem imagina para mudar a história da sua vida. E agora ela conhece Boaz. E Boaz, ele tem uma plantação, ele tem servos, ele tem empregados, ele tem tudo do bom e do melhor. E o que Ruth tem? Nada. Ela tem um coração humilde, ela tem força, ela tem vigor, ânimo. Ela sai para trabalhar, levanta cedo, e ela começa a catar o que vai sobrando, o que a lei do Senhor determinava, que os deixasse sempre alguma coisa na terra para os pobres. E ela começa a pegar as coisas ali. Meus irmãos, de repente Moab aparece naquela plantação e vê Ruth trabalhando, e ele fica sabendo que ela está ali desde cedo. E eu fico admirado, meus irmãos, com a força das mulheres que nós temos na nossa região. Quando eu estou vindo assim, quando eu estou vindo no serviço, eu vejo as mulheres trabalhar, as mulheres voltando. Cada mulher guerreira que anda bastante, vai daqui lá para o Jato, daqui lá para Itaquá, de a pé. E, meus irmãos, assim era Ruth, uma mulher esforçada. E ela está lá trabalhando, naquele campo, naquele sol. E Boaz chega. Boaz, um homem rico. E o melhor de tudo, solteiro. Olha como Deus é tremendo. Eu fico maravilhado com isso. Preparou o do bom e do melhor para quem não tinha nada. Deus é assim na nossa vida. Ele prepara, já preparou o melhor lá da glória. Preparou o melhor que nem tinha, Joel. Meus irmãos, olha, às vezes eu fico olhando para o tamanho desse universo. É maravilhoso. Se Deus mandasse do meu ponto de vista, assim, qualquer um ser, um anjo de grande patente, já ficaria maravilhoso. Mas Ele mandou o seu filho, que Ele tinha de melhor, o de melhor, por mim e por você, que não tinha nada, assim como Ruth não tinha nada. E agora ela conheceu aquele que ia ser o seu resgatador. Nós temos um resgatador, não temos? Essa palavra é muito tremenda, porque ela traz essa tipografia de Jesus com a sua igreja. Boaz se representa como se fosse Jesus, não é isso mesmo? Um homem rico, que tinha tudo do bom e do melhor. E Jesus, e futuramente ia vir um dos reis mais conhecidos da terra dessa relação. E agora Boaz começa a ajudar a Ruth em tudo. E Noemi fica sabendo: mas como é que você sai para trabalhar e vem com tanta comida assim? Quem é que está te ajudando? Onde é que você está trabalhando? Onde é que tem esse serviço aí? E ela explica e fala o nome de quem está ajudando ela. Ela fala: Boaz. De repente, ocorreu, meus irmãos. Ela fala: este é um parente nosso. Esse homem que está te ajudando é um parente nosso. Meus irmãos, não foi por acaso. O Senhor, Ele direciona nossas vidas nos lugares certos. Ele não direcionou Davi. Jessé falou: Davi, leva esses queijos lá para os soldados, lá para os maiorais. Quero saber a notícia daquela guerra. E Davi foi sem saber que ele encontrou um gigante, que ele ia derrubar um gigante, e que a vida dele ia ser mudada da noite para o dia, ou do dia para a noite. O Senhor, Ele faz assim, meus irmãos. Talvez você esteja passando por um problema aqui que você fala: para mim não tem mais jeito não. Mas amanhã o Senhor pode fazer algo novo na sua vida. Não só na sua vida, como na geração que vai vir. Amém. Porque Ele fez assim na vida de Ruth. E hoje nós estamos falando dessa mulher há quase 3.000 anos atrás. Quem é que vai falar de uma pessoa de quase 3.000 anos atrás? Tem tanta pessoa que a gente conhece que já morreu, que a gente nem se vê falar mais. Mas dessa mulher nós vamos falar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, e
Infelizmente o tempo é pouco, eu tinha muita coisa para falar, mas Boaz, ele aceita, além de Noemi, não só como empregada, ele aceita também Noemi como a sua esposa. É verdade. Ele paga o resgate, ele paga o preço. Cristo também pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, só quem sabe dar valor a isso reconhece o amor de Deus que Ele fez por nós. Tem pessoas que não dão valor, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não interessa, ela deixa passar. Mas aquele que sabe o que Cristo fez, ele só sabe agradecer, só sabe adorar. Aleluia. E agora ela se casa, agora ela vira a primeira dama. A mulher que não tinha nada agora é a primeira dama. Glória a Deus. Cheia de fartura, mas ela não pensa só nela. Ela também está do lado dela, aquela que ela acompanhou, Noemi. As duas agora, que saíram lá da terra de Moabe, sem nada, só que veio para a terra do pão, onde tem tudo. Você está no lugar, meus irmãos, onde tem tudo. É difícil dizer isso, né? Porque a gente fala, mas como que tenho tudo? Se em casa eu estou passando uma prova, eu abro meu armário. Meus irmãos, é nesse momento que o Senhor ele quer conhecer quem é que está dentro aí de você, quem é o verdadeiro eu. Ele quer saber quem é de verdadeiro. É nessas horas que o Senhor ele prova, assim como aconteceu na vida delas. Noemi, amargurada, ela pediu até para falar: não me chame mais de Noemi, me chamem agora de Mara, porque eu sou amarga. E ela estava amargurada, ela colocou a culpa de tudo que aconteceu na vida dela em Deus, sendo que Deus não tinha nada culpado naquela história. Enfim, Noemi começa a compreender o agir de Deus, que Deus ele trabalha dia após dia. Deus ele trabalha no silêncio muitas das vezes, sem a gente entender. Quando a gente vai ver, as coisas aconteceu. Eu sou prova disso. Eu sou prova porque muitas das vezes eu saio do emprego e falo: meu Deus, eu saí daquele emprego, o que será que vai acontecer agora? Irmão Joel, daqui a pouco eu já estava num outro melhor. Daqui a pouco eu estava conhecendo outras pessoas e aquelas pessoas estavam me abençoando. Porque a gente somos abençoados por outras pessoas. É outras pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, que vai te levar para uma nova geografia, que vai te apresentar contatos que vai transformar a sua vida. E agora, Noemi, Ruth, estão agora com um homem mais rico da região. Ruth casa-se com Boaz, e Boaz ele restaura a vida de quem parecia que não tinha mais história. É verdade. É tremendo. E agora, dessa relação de Ruth com Boaz, lá no capítulo 4, você vai ver que quem é essa? Tiveram um filho homem. Todo mundo aqui sabe que uma mulher que tinha um filho homem naquela época era uma honra assim de... não tenho palavras para expressar. Era maravilhoso para a mulher ter um filho homem e nasce uma criança. E as pessoas que viam ali Noemi, viam o que aconteceu na vida dela, falam: Noemi, agora você é avó, Noemi, olha, para você que parecia que não tinha mais como sair da situação que você tem, agora você está segurando uma criança, você está toda alegre, Noemi. Deus fez essas coisas na sua vida, e colocaram o nome daquela criança, meus irmãos. Colocaram o nome daquela criança de Obed. E Obed, meus irmãos, mais para frente teve um filho chamado Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi. Olha só que maravilha. O que Deus vai fazer na nossa vida não vai ficar só para nós. Vai ser uma grande nação abençoada. O que Deus vai fazer dentro da sua casa não é só para você. Vai você passar, as pessoas vão reconhecer. Vai falar: esse aí, essa daí ou esse daí, eu sei o que ela passou. E o que ela tem hoje é porque foi a mão do Senhor que fez na vida dela. Pessoas lá de fora vão querer se conhecer a casa do pão por causa da sua vida, o que Deus vai fazer. E agora Obed, ele entra para a genealogia de que ali tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. Meus irmãos, Davi, meus irmãos, nós sabemos quem foi Davi. O homem segundo o coração de Deus. Olha que maravilhosa essa história. Parecia que estava tudo perdido, mas Deus tinha um plano. Deus tem um plano para o que você está passando. Deus tem um plano, e não é de tristeza.
assim um homem que seguiu os conselhos do Senhor. E de Davi, dessa cidade de Belém, que nós estamos falando aqui, também veio o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Através de Ruth, meus irmãos, através de Ruth, ela fez parte da redenção de Cristo nessa vida. Então essa mulher, meus irmãos, essa história vai ser contada até a volta do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir falar de Ruth, de Noemi. Meus irmãos, para terminar, eu quero só deixar uma conclusão. A conclusão dessa passagem, que diz assim: não podemos olhar para a história como essa e não nos quebrantarmos ainda mais diante do nosso Deus. A história do livro de Ruth é como a história, é como a nossa história: adversidades, problemas, morte, luto, dor, mas sempre sobre a provisão do nosso santo e poderoso Deus, totalmente confiados em sua eterna sabedoria. Presta atenção, olhar para essa história é olhar para Jesus, que assim como Boaz veio em nosso resgate, nos tirou da pobreza que tinha em nossas almas, nos alimentou com a sua santa palavra, e em breve, meus irmãos, muito em breve, nós iremos nos encontrar com o nosso Mestre. Em breve nós, meus irmãos, nos casaremos com Ele. Somos a sua noiva, aguardando ansiosamente para as bodas do Cordeiro, onde estaremos perfeitos e eternamente ligados a Ele, nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Não saia da casa do pão, independente do que você está passando hoje. Não saia deste lugar. Amém? Assim agradeço a oportunidade.